Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre crise econômica, como ela acontece, por que os Estados Unidos e a Europa estão em crise. Vamos discutir também de que forma o Brasil pode ser afetado. E por falar em Brasil, você sabia que o país é atualmente o quinto maior credor dos Estados Unidos? Quem diria, hein? E no segundo bloco, o assunto é a arrecadação brasileira recorde e como essa verba é repartida entre União, estados e municípios. Tudo isso no Dá Sua Conta, que está começando agora. A maior potência econômica do mundo passa por uma nova crise. As consequências, é claro, podem atingir os países em desenvolvimento e chegar ao Brasil. Aqui comigo, mais uma vez, o economista e professor Fábio Guedes irá explicar um pouco dessa história de crise. Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bem. De que forma esses problemas enfrentados pelo governo Obama podem respingar no Brasil? Veja só, Maria, a dívida americana hoje ela soma 14 trilhões e 200 bilhões de dólares, ou seja, são títulos que estão circulando pelo mundo, nas mãos de credores. Que credores são esses? São chineses, são europeus, são brasileiros, por exemplo. Né? Então, como é que os Estados Unidos chegaram a essa crise? Chegaram em razão da manutenção dos gastos do Estado americano e também da manutenção do consumo da sociedade americana. De que forma? Por exemplo, na maioria das vezes, o mercado americano é abastecido de produtos importados. Para você comprar produtos importados, né, os americanos têm que emitir títulos da dívida pública para que esses títulos da dívida pública, né, arrecadem dinheiro e os americanos pagam as importações. E durante mais ou menos 20 anos que vem se acumulando, né, déficits na balança comercial americana. E do outro lado, você tem os gastos do governo americano. Só para você ter uma ideia, só o gasto bélico americano, o orçamento militar, é a soma dos outros 20 maiores orçamentos militares do mundo. Então, os Estados Unidos têm 750 bases militares distribuídas pelo mundo e com mais de 350 mil soldados. Então, só isso aí dá para ver uma dimensão de qual é, digamos, o custo do Estado americano. Então, por isso que essa dívida é muito grande. Essa dívida ela não é coberta por arrecadação de impostos. E se você fosse arrecadar impostos dentro da sociedade americana, a carga tributária seria imensa. E, por outro lado, também, se você fosse emitir moeda, você geraria inflação. Então, qual é a saída que os Estados Unidos já vem, de certa forma, colocando em prática há mais de 20 anos? A emissão de títulos da dívida pública. Agora, existe um limite, né, para essa emissão de títulos. Tanto é que isso pode até mudar a classificação dos Estados Unidos, né, frente aí aos outros países. Ontem mesmo, por exemplo, o Congresso americano, na verdade, aprovou o aumento do teto de endividamento, porque se não tivesse aumentado, os Estados Unidos não tem como, refinanciar essa dívida, emitir novos títulos. Então, respondendo a sua pergunta que você fez no início, qual é a ameaça disso para o Brasil? A ameaça disso era que se não houvesse elevação do teto, e os Estados Unidos fosse, de certa forma, declarar um calote mundial, então haveria, com certeza, em consequência, um aumento da taxa de juros americana, e isso ia ter um rebatimento do Brasil, porque o Brasil está recebendo muito moeda estrangeira, no caso, dólares, chegando ao país através da atração da nossa taxa de juros, que é muito alta. Então, esses dólares, eles acabam beneficiando o Brasil em termos de quê? Porque o Brasil tem recursos para importar produtos e pagar dívidas no exterior. Então, se lá eles elevam a taxa de juros para combater a crise, aqui ia ter rebatimentos, porque a gente ia necessitar de dívidas estrangeiras e teria que elevar a taxa de juros aqui também, e com certeza teríamos problemas de investimento, custo financeiro mais alto para quem toma empréstimo e assim por diante. Bom, Fábio, os analistas internacionais dizem que essa crise vai chegar aos países emergentes, inclusive ao Brasil. Você acha que isso pode acontecer? Tem um período que dá para a gente dizer se isso realmente vai acontecer? Veja só, Maria, essa crise americana, ou seja, o nível de endividamento americano crescendo, a perda de participação da economia americana na economia mundial, o crescimento da economia chinesa, ou seja, isso já vem se arrastando há mais ou menos 25 anos. Então, na verdade, o que nós observamos é que essa crise americana, ela vem, de certa forma, empurrada para frente. Nós tivemos um primeiro, digamos assim, grande momento, que foi agora 2007, 2008, com a crise do mercado financeiro americano, e agora a ameaça da crise dos títulos da dívida pública americana, ou seja, até quando digamos assim, esses problemas econômicos na economia americana eles serão resolvidos, é problema.
Para nós, o Brasil está vivendo uma situação muito favorável no momento. Crescimento econômico, taxa de desemprego muito baixa, né? Digamos assim, o país qualquer luxo, digamos, da economia mundial. Você vê, por exemplo, as grandes montadoras estão querendo se instalar no Brasil, outras, por exemplo, BMW, a Mazda, a Suzuki novamente retomando a economia brasileira. Então, possivelmente é um momento favorável para a economia brasileira. Agora, com certeza, se houver uma crise americana desse porte, do ponto de vista de você declarar uma moratória da dívida do Estado americano, do Tesouro americano, realmente nos pegará de jeito, porque o Brasil ainda tem, digamos, uma dependência muito grande da flutuação do mercado financeiro internacional. Numa lista de países onde o primeiro é a China, o Brasil figura em 5º lugar. Do que se trata? Eu estou falando do grupo de credores americanos. Pois é, nosso Brasil tem 187 bilhões de dólares a receber dos americanos. Fábio, o que significa isso para o nosso país, né? A gente falou já num outro programa sobre a questão por que o Brasil precisa comprar dólares, né? E a principal causa é evitar essa desvalorização do dólar frente ao real. Agora, o que significa a gente estar nessa posição? É bom ou ruim? Esse, como você me falou, é um sinal dos novos tempos, né? Na década de 80, por exemplo, o Brasil e assim, outros países da América Latina sofreram com a dívida externa, ou seja, uma dívida que o país, tanto o setor público como instituições privadas, tinham dívidas em moeda estrangeira, não tinham como pagar essa dívida. Hoje, pelo contrário, nós somos credores, nós não temos, né, uma dívida de curto prazo tão assim, grave como nós tínhamos na década de 80. Então, o que significa isso? Significa que esses 185 bilhões que o Brasil tem de título da dívida pública americana, né, isso significa que o Brasil, nos últimos 15 anos, veio acumulando, né, reservas internacionais que foram compostas com o quê? Compostas com a vinda de capital estrangeiro para o Brasil, seja para fazer investimento, seja para comprar ações de empresas brasileiras ou estrangeiras que são negociadas na Bolsa de Valores, ou seja para especular, por exemplo, no título da dívida pública, já que o Brasil é um país que paga uma das taxas de juros mais altas do mundo, né? Então, você for acumulando reservas estrangeiras e todo o Banco Central, depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando acumula muita reserva estrangeira, principalmente em dólar, esses dólares eles são aplicados no mercado financeiro mundial. E nesse mercado financeiro mundial, né, o principal ativo financeiro que os países confiam em colocar essa riqueza em moeda estrangeira são os títulos da dívida pública americana. Por isso que nos últimos 10 anos a 15 anos que o Brasil vem acumulando reservas internacionais, o Banco Central, né, e o governo brasileiro tem comprado títulos da dívida pública. Então, por isso que qualquer calote da dívida pode ser um problema para o Brasil, porque você não recebe essa grana, digamos assim. Agora o que chama a atenção é que em apenas um ano houve um crescimento de 30%, né, no crescimento, né, dessa... Principalmente porque, né, duas razões. O Brasil está exportando muito, né, exportando commodities, em razão do crescimento da economia chinesa, que a economia chinesa está devorando, digamos assim, mercados que produzem e exportam minerais agrícolas, metais minerais e produtos agrícolas, e também pelo fato do Brasil ter uma taxa de juros muito alta. Essa taxa de juros, os investidores internacionais ficam olhando assim, para que país está pagando maior taxa de juros, escolhe o Brasil, porque a taxa de juros no Brasil hoje, né, está em 12,25%, em termos reais está em torno de 6% a 7%, né? Então não tem país do mundo que tem uma taxa de juros nessa magnitude. Então por isso você tem atraído capital especulativo e por isso, né, o crescimento da compra de títulos da dívida pública americana por parte do Brasil com moeda, né, estrangeira que vem para o país em razão das exportações e dos capitais especulativos que vêm especular com a taxa de juros nossa. No próximo bloco, vamos falar sobre a arrecadação tributária recorde no Brasil entre os meses de janeiro e junho. É daqui a pouquinho, não saia daí.